O milionário presidente surpreso ao convidar a jovem mendiga que salvou um avião de cair. Crianças gritando, mulheres em choque, homens segurando a cabeça em desespero, o avião balançando como uma folha ao vento. Era um dia ensolarado, mas dentro daquela aeronave a escuridão se instalava. João, o jovem presidente do país, olhava em volta, a respiração acelerada, sentindo cada batida do seu coração. Como havia chegado até ali? Apenas alguns dias antes. Ele era o líder carismático de uma nação próspera, cercado por sorrisos e aplausos. Agora, o que os esperava? O pânico era palpável. E entre todos os passageiros, uma jovem mendiga chamada Ana estava na cabine dos pilotos, seu olhar fixo no horizonte, uma expressão de determinação. Ela havia embarcado sem ingresso, mas se viu no lugar certo, na hora certa. Com habilidade e coragem inabaláveis, ela começou a auxiliar o piloto, que em estado de choque não tinha mais controle. Ela lembrava das várias vezes que tinha enfrentado a vida nas ruas, desafiando a miséria e o abandono. Aquela experiência estava prestes a fazer toda a diferença. Enquanto a turbulência aumentava, a jovem agarrou os comandos e gritou instruções. O clima na cabine mudava, mas ainda havia medo. A cada tremor do avião, seu coração pulsava com mais força. O quase crash e a aterrissagem forçada deixaram os passageiros em estado de catatonia. Quando, finalmente, as rodas do avião tocaram o solo, com sussurros de milagre, era como se o tempo tivesse parado. O público explodiu em aplausos e lágrimas, ignorando por um instante o terror que acabava de viver. Mas Ana percorreu a cabine, imersa em uma onda de choque e admiração, ainda duvidando de sua própria bravura. Após o incidente, a nação aplaudia o presidente, mas também queria saber sobre aquela jovem destemida. João, ainda aturdido e vulnerável, a encontrou. Quando seus olhos se cruzaram, algo especial aconteceu. Ele sentiu que por trás da história dela havia uma profundidade escondida, uma resistência que ele mesmo desejava ter. Depois de muita insistência, decidiu convidá-la para um evento formal. Era um gesto simbólico, mas também desafiador. Seria a forma de reconhecer que heróis podem vir de lugares inesperados. Conforme a amizade entre eles florescia, segredos do passado começaram a emergir. Ana sentia que algo a ligava ao presidente, mas não conseguia identificar. As conversas eram pontuadas por sorrisos nervosos e olhares cúmplices, mas também pela preocupação daquela sombra que parecia espreitá-los. Dramas não resolvidos apareceriam com mais intensidade, conforme um rival político de João, cru e astuto, descobriu a relação deles. A ameaça de um escândalo pairava como uma nuvem tempestuosa. Ana estava dividida. De um lado, há a chance de finalmente descobrir a verdade sobre suas origens. Do outro, um vínculo que poderia levar ambos à ruína. Com o tempo se esgotando e a pressão aumentando, ela se viu diante de uma escolha: proteger o homem que acreditava em seu potencial ou arriscar tudo para buscar seu passado. O que acontecerá com João e Ana? Será que suas verdades ocultas os unirão ou os separarão ainda mais? Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio.
Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo. E o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana estava dividida. Os pensamentos a atropelavam enquanto o olhar intensamente azul de João fixava-se nela, quase desafiando seus medos mais profundos. Mas em meio à tensão da nova amizade, um novo evento começou a tomar forma. Naquela tarde ensolarada, enquanto o povo aplaudia e celebrava, uma mensagem muito diferente ressoava em um canto escuro da capital. No palácio presidencial, o assessor entra apressado, ofegante. Presidente, precisamos discutir algo urgente. João franziu a testa, sentindo que a atmosfera estava prestes a mudar mais uma vez. Que tipo de urgência? O assessor hesitou, os olhos nervosos. Temos informações sobre Ana, sobre sua família. Não é o que ela pensa. João sentiu um frio na barriga. Ele já havia se afastado de seus próprios problemas. Mas agora a sombra do passado da jovem mendiga pairava sobre eles como uma tempestade. Do que você está falando? Sua voz era firme, mas estava a apenas um passo de se quebrar. Ela não é apenas uma traficante de sonhos, mas a herdeira de um dos maiores impérios de negócios do país. Sumida há anos, dizem que até mesmo sua mãe, uma influente empresária, a buscava há muito tempo. As palavras do assessor giraram na cabeça de João como um furacão. Ele olhou em direção à janela, onde a multidão ainda celebrava. Uma conexão especial, tão genuína, estava prestes a ser irradiada por uma nuvem de mentiras. Como isso é possível? Como ninguém mencionou isso antes? Ela foi dada como morta, após um acidente que arrasou a vida de seus pais. Você sabe, casos assim geralmente ficam soterrados e... Um poderoso concorrente ao seu governo, o Sr. Vargas, tem interesse em usar isso contra você. Um escândalo para desacreditar você. Ana estava a poucos passos, ouvindo tudo sem querer. Seus instintos a alertaram e um nó se formou em sua garganta. Então, precisava entender. Era verdade? Seu passado a alcançava? Ela havia lutado tanto para deixar para trás a mendicância, para descobrir forças que nunca pensou ter. Mas o peso da herança e da responsabilidade era pesado. O homem que acreditava nela, o líder que a convidara para um novo começo, sabia agora de sua verdade. Uma sensação de fraqueza a invadiu. As pessoas na aeronave confiavam nela. Como poderia alguém ver seu potencial se a verdade a ferisse? Com um gesto leve, Ana decidiu confrontar João. Você não pode crer em tudo o que dizem? Sou apenas Ana. Eu não quero esse passado. Sua voz estava aos estalos, desesperada. Mas a reviravolta estava para piorar. Enquanto isso, do lado de fora, o rival político, Vargas, movia suas peças. Uma coletiva de imprensa já estava sendo agendada. Escândalos de família. Uma jovem perdida que poderia desacreditar um presidente por causa de suas raízes. As palavras flutuavam no ar. Eram palavras cortantes.
Ana, temos que nos falar! João gritou, mas Ana já havia desaparecido na multidão. Ele sentiu o chão ruir sob seus pés. O que poderia se tornar uma conexão sublime agora era um campo de batalha repleto de mentiras e segredos. E enquanto o sol se punha, a capital estava prestes a entrar em uma era de caos. O que aconteceria com eles? O que Vargas sabia que ainda ninguém havia descoberto? Ele sentiu a pressão e a angústia. Sécares e laços começavam a se desvanecer como fumaça no ar. Quem realmente era a jovem que havia salvado um avião? Uma heroína? Ou apenas uma peça em um jogo muito maior? A dúvida pairava, e a resposta poderia ser fatal. João sentiu seu coração disparar quando Ana desapareceu na multidão. Ele não podia deixar aquilo assim. Precisava encontrá-la e esclarecer tudo. A coletiva de imprensa parecia uma sombra se aproximando. Mas o que pesava mais eram as palavras do assessor ecoando em sua mente. Ana é uma mendiga. É uma herdeira. Ele se lançou para fora do palácio, correndo entre a multidão de apoiadores e repórteres. A voz de Vargas ressoando em seu ouvido como um eco ameaçador. O rival já estava rabiscando a narrativa no ar, sedento para expor a verdade e destruir o que ele descobriria ser um verdadeiro amor. Quando ele finalmente a viu, Ana estava parada num canto, os olhos marejados, como se o peso do mundo a estivesse desabando sobre os ombros. Ela se afastou dos olhares curiosos, sua figura frágil quase se perdendo na sombra de um grande prédio. Ana! Gritou desesperado. Mas ela virou o rosto. O caos ao seu redor parecia distante, como se estivessem em um espaço isolado, isolados de tudo e todos. Desculpe, eu não posso, sussurrou ela com as mãos tremendo. A raiva e a dor se misturavam em seu olhar, como se toda a cidade estivesse voando em torno deles. O que ela pensava? João sentiu a pressão crescente em seu peito. Ele se aproximou, a determinação mais forte que o medo. Ana, não escute o que os outros dizem. Eu quero você ao meu lado. Precisamos enfrentar isso juntos. Mas uma sombra passou pelo rosto dela. Juntos? Você não sabe quem eu sou. E então algo mudou em seu olhar. Uma centelha de algo profundo e enraizado começou a aflorar. Você não tem ideia do que isso significa. Eu não sou essa heroína que você acredita que eu sou. Antes que ele pudesse perguntar sobre o que ela realmente queria dizer, um grito do lado de fora chamou a atenção de ambos. É ela! É a jovem que salvou o avião! Um repórter se aproximou deles, buscando uma entrevista. O tumulto cresceu em torno do casal, flashes de luz cegando-os. No que você estava pensando quando pegou o comando daquele avião? A repórter provocou com um sorriso afiado. Você não tinha medo? Ana ficou paralisada. As perguntas eram incisivas demais. A pressão da multidão estava sufocante. João estava prestes a intervir, mas então algo cortou o ar. De repente, uma explosão ecoou. Um clarão iluminou o céu e gritos começaram a se espalhar pela multidão. O chão tremeu sob seus pés. Era uma bomba. Uma bomba no palácio. A cena se transformou rapidamente em caos. Pessoas começaram a correr. Algumas caíram, outras se agacharam em busca de proteção. João agarrou Ana pela mão, puxando-a para mais perto de si. Precisamos sair daqui! Mas Ana estava em estado de choque, seu olhar fixo em algo que ninguém mais parecia notar. Um homem, escondido entre a multidão, olhava para ela com um sorriso conhecedor. É você, Ana! Finalmente você está de volta para casa. O homem a chamou pelo nome, como se fosse um eco familiar.
mas ao mesmo tempo aterrador. João se virou. Quem é você? O que você sabe dela? A indignação na voz dele subiu de tom, confundida entre a confusão do momento e o que estava acontecendo ao seu redor. Ana olhou para o homem com uma mistura de temor e reconhecimento. Carlos, eu pensei que você estivesse morto, sussurrou ela, a dor estampada em seu rosto. Aquela revelação parecia a única verdade em meio a uma tempestade de mentiras. João congelou, a mente fervilhando. Quem é Carlos? O que ele tem a ver com você, Ana? E enquanto a cidade se desfazia em gritos e chamas, Ana parecia cada vez mais perdida em uma teia que nunca soube que fazia parte. O que havia entre eles poderia ser afetado por um passado que se aproximava em velocidade vertiginosa. Eu sou mais do que você imagina, João. Eu sou mais do que você precisa saber. As palavras dela balançaram o chão sob seus pés, mais do que qualquer explosão. E em meio ao horror, mais segredos estavam prestes a serem revelados. O que Carlos sabia? O que mais poderia estar escondido? E enquanto a verdade pairava no ar, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar novamente. Quando João ouviu Ana sussurrar o nome de Carlos, seu mundo pareceu parar. A multidão explodia em gritos. Mas nada parecia mais importante que aquela troca. Ana, você precisa me contar o que está acontecendo. Ele puxou seu braço com força, mas os olhos dela estavam fixos no homem conhecido como Carlos, que agora se aproximava, com um sorriso que misturava alívio e ameaça. Você não pode confiar nele. Ponto, gritou João, sua voz cortando o caos à volta. Mas Ana parecia perdida em seus próprios pensamentos. Carlos, eu pensei que você estivesse morto. O que você está fazendo aqui? Por que você não me encontrou antes? Sua voz estava trêmula, quase quebrando. E João podia sentir a tensão crescendo entre eles, como uma tempestade prestes a se desatar. Eu disse a você que eu voltaria. Carlos respondeu, sua voz suave, mas com uma frieza que fazia a pele de João arrepiar. Ele olhou para Ana, mas havia um ar de possessividade em sua postura. Uma necessidade de controlar a narrativa que deixava qualquer um inquieto. Você pertence a mim, Ana. Sempre pertenceu. João estava prestes a retrucar, mas as explosões continuavam, ossos rachando sob a pressão do terror que se espalhava como fogo. O homem cercou Ana com um olhar penetrante, ignorando completamente a presença do presidente. Você não pode fugir do que é. Sua verdadeira herança está te chamando de volta. Ana se virou, confusa, apertando as mãos. Eu não quero isso. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Sua voz era um lamento. Mas Carlos não parecia se importar. Ele deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Você foi preparada para isso, Ana. Você precisa lembrar quem você realmente é. As palavras do homem ecoaram na mente de João. Ele pensou em tudo o que aprendia sobre o passado de Ana e como isso a afetava. O que está acontecendo? O que você quer dela, Carlos? João exigiu, sua paciência se esgotando. O assessorar havia dito que Ana era herdeira de um império. Mas o que isso significava? O que Carlos tinha a ver com isso? Carlos apenas riu e o som era vazio. Ah, João, você não sabe? É muito mais do que apenas uma herança. Ana é o elo que pode unir tudo isso. E você? Bem, você está no meio do caminho. Os negócios de sua família e os de Ana sempre estiveram entrelaçados. Esta cidade precisa conhecer a verdade. A revelação o atingiu como um soco. Era uma conexão que João nunca imaginou. O que você está dizendo?
Ele se sentiu tonto. Era um jogo de poder, um tabuleiro de xadrez em que Ana era a peça mais importante. Como se não bastasse. Rumores de um escândalo ameaçavam não apenas sua presidência, mas a vida de Ana. Ela é a chave, João. E se você não a deixar ir, você pode perder tudo. As palavras de Carlos cortaram a atmosfera como uma lâmina, e em um instante a multidão parecia menor, menos ameaçadora. Ana olhou para João, com os olhos cheios de lágrimas. Por favor, João, eu não sei o que fazer. Antes que ele pudesse dar uma resposta, uma nova explosão irrompeu. A superfície da calçada se estremeceu, fazendo com que todos caíssem. A pressão fez o ar se encher de gritos e caos. Mas naquele momento de incerteza, Ana olhou para Carlos e uma coisa imprevisível aconteceu. Uma expressão que antes estava escondida se revelou em seu rosto. Não era medo, mas determinação. Ana! Não escolha essa vida! Gritou João, seus sentidos em alerta. Mas Ana não respondeu. Ela estava em pé, erguendo a cabeça, como se finalmente estivesse reconhecendo algo dentro de si mesma. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. E então, em meio à multidão em pânico, Ana fez algo impensável. Com um olhar resoluto, ela fez um gesto abrupto e, diante dos olhos de João e de Carlos, ela começou a andar em direção ao homem que podia ser pai ou inimigo. Se eu sou a chave, então eu quero saber a verdade. A voz dela soou forte, com uma nova certeza que João nunca viu antes. E a cidade ao redor deles se tornava um turbilhão, onde segredos estavam prestes a ser desenterrados e vidas reconfiguradas de um jeito que ninguém poderia imaginar. Ah, lembre-se! Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana estava determinada e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Se eu sou a chave, então eu quero saber a verdade. Com um olhar resoluto, ela avançou em direção a Carlos, que lhe lançou um sorriso que misturava alívio e um toque de ameaça. João sentiu seu coração disparar. Não havia espaços para dúvidas. O perigo estava iminente. Depois de tantas dificuldades, de ter sido uma heroína improvável, Ana estava prestes a desvendar segredos que não sabia que existiam. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o céu escureceu com uma estrondosa explosão. Outra bomba! As chamas se elevaram e a multidão gritou em uníssono. Uma onda de pânico tomando conta. As pessoas começaram a correr descontroladas e João sentiu a adrenalina disparar. Vamos! Temos que sair daqui! Ele puxou Ana pela mão, mas ela estava quase hipnotizada perante Carlos. A expressão dela era um misto de medo e reconhecimento, como se tivesse encontrado uma parte perdida de si mesma. Eu preciso entender, João, gritou Ana, seus olhos buscando respostas. Seus gestos eram nervosos, mas naquela fração de segundo em que os olhares dela cruzaram com os de Carlos, uma faísca surgiu. João não tinha tempo. Ana, venha! Ele puxou-a novamente, forçando-a a mover-se. Mas a multidão consumia o espaço ao redor deles e a explosão tinha despertado algo mais que pânico. Carlos pisou para a frente, como se tivesse se preparado. Acho que não há escolha, Ana. Com um movimento fluido, ele tirou algo do bolso.
um pequeno dispositivo brilhante. É hora de você finalmente saber a verdade sobre sua família e quem sou eu realmente. João congelou. A cena à sua frente parecia um filme de ação, mas a dor que se formava em seu peito não era fictícia. O que você está fazendo? Ele gritou, a voz carregada de desespero. Um momento, João. Carlos interrompeu, pressionando um botão no dispositivo. Instantaneamente, uma imagem apareceu em um painel holográfico na calçada, projetando-se à frente deles. Uma mulher com cabelos longos intensamente conhecidos apareceu, sorrindo. Era a mãe de Ana. Os olhos de Ana se arregalaram, a respiração falhando. Não, isso não é possível. Que você fez? Uma onda de choque limpou seu rosto. Cuidado com o que você deseja. Carlos respondeu, seu tom agora frio. Essa mulher não estava morta. Ela estava escondida e agora está de volta em cena. A multidão que antes gritava por medo estava agora hipnotizada, atenta à tela como se estivesse assistindo a um filme de suspense que apenas começava. Murmúrios de incredulidade cercavam o local. Ana, isto não faz sentido! João gritou, sua mente trabalhando a todo vapor. Era uma armadilha? Um truque? O olhar ansioso de Ana estava fixo na imagem da mãe, cada vez mais confusa. Eu sou só uma mendiga. Eu não conheço essa pessoa. Mas Carlos não parava. Ela queria que você soubesse a verdade, Ana. A verdade que você tentou esquecer. Sua família sempre esteve no centro de algo muito maior do que você imagina. De repente, o escândalo se tornava um veneno entre eles. Ana, dividida entre sua luta pela identidade e a explosão de revelações, olhou para João como se ele fosse a única âncora em um mar de incertezas. Eu não sei em quem confiar. As lágrimas escorriam por seu rosto. E cada gota parecia um pedaço de sua antiga vida desmoronando. E então, em um momento de claridade, Ana perguntou: Carlos, o que você realmente quer de mim? A resposta estava prestes a balançar o mundo à sua volta, com a voz carregada de emoções ocultas. Carlos respondeu: Eu quero que você assuma seu lugar, Ana. Você é uma herdeira de um legado que pode mudar tudo. Mas não podemos deixar João no caminho. João sentiu seu coração parar por um segundo. O que Carlos pretende? Uma fusão de heranças? Um jogo de poder em que ele poderia ser descartado como uma peça? A multidão estava agora em transe, os flashes da imprensa registrando e tudo, enquanto cada um deles caminhava em direção à verdade. Ana realizou o peso por trás da revelação. Ela não era apenas uma jovem comum, mas parte de um mundo que nunca esperou. Uma escolha se formava. E enquanto as chamas se espalhavam ao fundo, o que aconteceria entre eles? Uma verdade devastadora estava à espreita, capaz de mudar tudo o que eles conheciam. Carlos sorriu, cada vez mais seguro, enquanto o peso do passado ameaçava esmagá-los. Você deve decidir com quem está, João. Aqui agora tudo pode mudar. E naquele momento, o suspense estava no ar, a escolha quase palpável. O que ele diria? A verdade estava prestes a emergir e o destino de todos eles estaria em jogo. Ana estava determinada e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Se eu sou a chave, então eu quero saber a verdade. Com um olhar resoluto, ela avançou em direção a Carlos, que lhe lançou um sorriso que misturava alívio e um toque de ameaça. João sentiu seu coração disparar. Não havia espaços para dúvidas. O perigo estava iminente. A multidão estava hipnotizada, atenta à tela que projetava a imagem da mãe de Ana. A expressão da mulher era familiar, mas a situação estava se tornando insustentável. Ana, não escute! Gritou João, puxando-a pelo braço. Mas ela estava quase paralisada pelo peso da revelação.
Carlos, percebendo a hesitação, deu um passo à frente e seus olhos brilharam com uma intensidade que João não gostou. É hora de você conhecer sua verdadeira história. E, João, você não pode intervir. Carlos disse, sua voz cativante, mas cheia de controle. A tensão no ar era palpável. Ana estava confusa, seu olhar saltando entre Carlos e João. O que você está dizendo, Carlos? Que história é essa? Sua voz tremia, mas havia uma centelha de bravura. Ela começou a mover-se lentamente em direção a Carlos. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma nova explosão ecoou, mais potente que a anterior. A terra tremeu sob seus pés. Cuidado! João gritou, puxando Ana para baixo. Mas a onda de choque os lançava ao chão. Gritos ressoaram ao redor. Pessoas agora em pânico, tentando escapar do caos que se desenrolava. Dentre a fumaça, apareceu uma figura conhecida. Um homem de terno escuro, imperturbável. Eu não esperava por isso, disse Vargas, seu tom sarcástico quase rindo da situação. Ele se aproximou de Carlos com um olhar que dizia que eles eram aliados. Parece que as coisas estão esquentando, não? O rugido da multidão se transformou em um murmúrio, pessoas se virando para observar a cena. A confusão estava amplificada e a verdade parecia distante. João olhou para Ana, mas ela estava focada em Vargas, seu rosto pálido com a revelação que estava prestes a desabar. Você não sabe o que está fazendo, Ana! João gritou, mas a pressão de Carlos e Vargas estava crescendo como uma tempestade. Você está caindo em uma armadilha. Não sou mais uma mendiga! Ana respondeu quase em grito. Meu passado não é menos importante por causa de onde estive. Ela estava se fortalecendo. Após todas as dificuldades, camadas de sua antiga dor estavam começando a revelar um novo propósito. Mas em meio ao caos, a voz de Carlos ecoou. Análise de riscos, Ana. Você entende a política por trás disso? A família que você abandonou não é apenas um histórico, é um ativo. A expressão de Carlos era intensa, como se estivesse revelando o coração de um jogo que João nem mesmo sabia que estava jogando. A multidão gritou, enquanto Vargas, inspirado pelo tumulto, se virou para os repórteres. Aqui está a verdade! Ana é a herdeira de um império, e o presidente está ocultando isso. Isso a faz uma ameaça. João se virou, desesperado por encontrar o que restava da confiança de Ana. Não deixe que ele te manipule. Por favor. Mas antes que pudessem continuar, uma luz ofuscante brilhou no céu, fazendo todos olharem para cima. Um drone sobrevoava, capturando a cena com uma câmera. É uma transmissão ao vivo! Gritou uma repórter, e logo uma onda de flashes tomou conta do ambiente, como se o mundo estivesse observando. No entanto, a reviravolta só estava começando. Carlos pressionou um botão em seu dispositivo novamente, e uma nova imagem apareceu. Era uma foto antiga, uma família, Ana na infância, ao lado de uma mulher e um homem diferentes. Esses são seus verdadeiros pais. E não é só isso, eles estão vivos e atrás de você. O ar ficou pesado. Ana pasmou. A expressão de incredulidade se instalou em seu rosto. O que você quer dizer? Não pode ser! Vargas riu, claramente satisfeito. Agora todos verão quem você realmente é. E João? Vamos ver se você realmente consegue salvá-la desta vez. Os olhos de Ana estavam cheios de confusão e dor. A verdade tinha vindo como um tsunami
E João sabia que ali, em meio ao ruído feroz, tudo poderia se desvanecer. O que Carlos havia feito? E quem eram aqueles que realmente a buscavam? João olhou para Ana, tendo certeza que um abismo profundo estava sendo formado entre eles. Ou talvez apenas começando a ser preenchido por algo extraordinário. Enquanto a cidade ao redor deles se tornava uma cena de horror, João percebeu que a escolha entre ficar ao lado dela ou deixá-la ir nunca foi tão crítica. Com a verdade prestes a ser desenterrada, a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar e não havia como voltar atrás. O desejo de encontrar Ana ou perder-se completamente num labirinto de mentiras pairava no ar. E a única coisa a fazer era escolher um caminho entre a salvação ou a ruína. Ana estava determinada, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Se eu sou a chave, então eu quero saber a verdade. Com um olhar resoluto, ela avançou em direção a Carlos, que lhe lançou um sorriso que misturava alívio e um toque de ameaça. João sentiu seu coração disparar. Não havia espaços para dúvidas. O perigo estava iminente. A multidão estava hipnotizada, atenta à tela que projetava a imagem da mãe de Ana. A expressão da mulher era familiar, mas a situação estava se tornando insustentável. "Ana, não escute!" gritou João, puxando-a pelo braço. Mas ela estava quase paralisada pelo peso da revelação. Carlos, percebendo a hesitação, deu um passo à frente e seus olhos brilharam com uma intensidade que João não gostou. "É hora de você conhecer sua verdadeira história. E, João, você não pode intervir." Carlos disse, sua voz cativante, mas cheia de controle. A tensão no ar era palpável. Ana estava confusa, seu olhar saltando entre Carlos e João. "O que você está dizendo, Carlos? Que história é essa?" Sua voz tremia, mas havia uma centelha de bravura. Ela começou a mover-se lentamente em direção a Carlos. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma nova explosão ecoou. Mais potente que a anterior, a terra tremeu sob seus pés. "Cuidado!" João gritou, puxando Ana para baixo, mas a onda de choque os lançava ao chão. Gritos ressoaram ao redor, pessoas agora em pânico tentando escapar do caos que se desenrolava. Dentre a fumaça, apareceu uma figura conhecida, um homem de terno escuro, imperturbável. "Eu não esperava por isso", disse Vargas, seu tom sarcástico quase rindo da situação. Ele se aproximou de Carlos com um olhar que dizia que eles eram aliados. "Parece que as coisas estão esquentando, não?" O rugido da multidão se transformou em um murmúrio, pessoas se virando para observar a cena. A confusão estava amplificada e a verdade parecia distante. João olhou para Ana, mas ela estava focada em Vargas, seu rosto pálido com a revelação que estava prestes a desabar. "Você não sabe o que está fazendo, Ana!" João gritou, mas a pressão de Carlos e Vargas estava crescendo como uma tempestade. "Você está caindo em uma armadilha!" "Não sou mais uma mendiga," Ana respondeu quase em um grito. "Meu passado não é menos importante por causa de onde estive." Ela estava se fortalecendo. Após todas as dificuldades, camadas de sua antiga dor estavam começando a revelar um novo propósito. Mas em meio ao caos, a voz de Carlos ecoou. "Análise de riscos, Ana."
Você entende a política por trás disso? A família que você abandonou não é apenas o histórico, é um ativo. A expressão de Carlos era intensa, como se estivesse revelando o coração de um jogo que João nem mesmo sabia que estava jogando. A multidão gritou enquanto Vargas, inspirado pelo tumulto, se virou para os repórteres. Aqui está a verdade. Ana é a herdeira de um império e o presidente está ocultando isso. Isso a faz uma ameaça. João se virou, desesperado por encontrar o que restava da confiança de Ana. Não deixe que ele te manipule, por favor! Mas antes que pudessem continuar, uma luz ofuscante brilhou no céu, fazendo todos olharem para cima. Um drone sobrevoava, capturando a cena com uma câmera. É uma transmissão ao vivo! Gritou uma repórter. E logo uma onda de flashes tomou conta do ambiente, como se o mundo estivesse observando. No entanto, a reviravolta só estava começando. Carlos pressionou um botão em seu dispositivo novamente e uma nova imagem apareceu. Era uma foto antiga, uma família, Ana na infância, ao lado de uma mulher e um homem diferentes. Esses são seus verdadeiros pais. E não é só isso. Eles estão vivos e atrás de você. O ar ficou pesado. Ana pasmou. A expressão de incredulidade se instalou em seu rosto. O que você quer dizer? Vargas riu, claramente satisfeito. Agora todos verão quem você realmente é. E João? Vamos ver se você realmente consegue salvá-la desta vez. Os olhos de Ana estavam cheios de confusão e dor. A verdade tinha vindo como um tsunami. E João sabia que ali, em meio ao ruído feroz, tudo poderia se desvanecer. O que Carlos havia feito? E quem eram aqueles que realmente a buscavam? João olhou para Ana, tendo certeza que um abismo profundo estava sendo formado entre eles, ou talvez apenas começando a ser preenchido por algo extraordinário. Enquanto a cidade ao redor deles se tornava uma cena de horror, João percebeu que a escolha entre ficar ao lado dela ou deixá-la ir nunca foi tão crítica. Com a verdade prestes a ser desenterrada, a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar e não havia como voltar atrás. O desejo de encontrar Ana ou perder-se completamente num labirinto de mentiras pairava no ar. E a única coisa a fazer era escolher um caminho entre a salvação ou a ruína. E então, como se tudo estivesse conspirando contra eles, um som estrondo. Era um grito alto e claro que cortou o caos como uma lâmina. A Ana! Sou eu! Todos se viraram. E o que viram foi nada menos que a mãe de Ana, a mulher que aparecia na tela, de pé em meio à fumaça espessa, respirando com dificuldade. Carlos tremia. Ana, meu amor, eu procurei você por tanto tempo. Aconteceu um silêncio, como se o mundo estivesse preso em um único segundo. A realidade se fragmentou em 1000 pedaços. João olhou para Ana, pena e esperança misturadas em seu olhar. O que isso significava? A mulher que todos pensavam estar morta estava ali, frente a todos, e a verdade sobre a vida de Ana girava em torno deles, como um mistério sem fim. E então, antes que algo pudesse ser dito, uma explosão mais forte ocorreu. Mas desta vez era diferente. Não era uma bomba, mas sim a estrutura do prédio atrás da mãe de Ana, que desabou em um estalo.
Uma nuvem de poeira e cacos se ergueu, engolindo a mulher e separando Ana de João, tudo se tornando um cenário apocalíptico. Ana! Ele gritou. E na fração de segundo que se seguiu, a incerteza de tudo se misturou à angústia. O que realmente estavam prestes a descobrir? O que mais estava escondido nessa trama de mentiras e traições? Enquanto a fumaça o cercava, tudo o que restava era a dúvida e a sensação de que nada, até mesmo a verdade, jamais seria a mesma de novo. Ana estava paralisada, a visão da mãe se desvanecendo na fumaça e na poeira. O pânico tomou conta dela. Mamãe! Gritou, tentando atravessar a nuvem que parecia engolir a mulher. Mas algo a paralisou. O tempo parecia ter parado e cada batida do coração dela era um eco desesperado. As pessoas ao redor começaram a gritar, empurrando-se na tentativa de escapar. João agarrou o braço dela, puxando-a para mais perto. Precisamos sair daqui! Ele podia sentir a tensão crua no ar, o medo a transparecer nos rostos dos outros. Mas Ana não parecia ouvir. Então, em meio ao caos, um grito cortou o ar. Ela está viva! Era um policial, de costas, apontando para uma rua adjacente. Levante as mãos acima da cabeça. Saia do caminho. O barulho de sirenes cresceu, misturando-se ao som da confusão. A multidão estava começando a se dispersar. Mas Ana não se movia, seu olhar refutando a realidade. Ana, vamos! João gritou. Sua voz uma mistura de desespero e urgência. Levantou os braços para protegê-la de qualquer perigo. Mas o que disseram em seguida lacerou seu coração. Carlos sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de triunfo. Então você a viu. E você viu também. Ele fez uma pausa, como se estivesse saboreando o momento. Você não sabia que ela não é apenas sua mãe, ela também é a verdadeira dona deste império. A revelação caiu como um raio. Ana ficou em choque. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Os olhos de Carlos brilharam. Sim, Ana. Sua mãe, a mulher que você pensou estar morta, fez parte de um jogo de poder. E você, minha querida, é a peça central. Você é a herdeira, não apenas de um legado, mas de um mundo que não faz parte da mendicância que você sempre viveu. João olhou para Ana, a confusão tomando conta do rosto dela. Ele queria gritar, dizer que tudo isso era uma armadilha, mas as palavras escaparam dele. A mãe dela estava viva e era parte de algo muito maior do que eles. E antes que pudesse reagir, a poeira começou a assentar. E Ana se virou para o rosto familiar que havia lhe chamado. Sua mãe, agora emergindo, não estava mais sob os escombros, mas de pé, firme. Era como se a vida dela voltasse em câmera lenta. Meu amor, disse a mulher, com lágrimas nos olhos, eu vim te buscar. Você precisa vir comigo. O quê? Ana balançou a cabeça, confusa. Você nunca me falou sobre isso, porque você não estava segura. A mãe dela respondeu, e seus olhos giravam entre a multidão e João, como se acusasse os dois. E todos ao redor ficaram em silêncio. A situação se transformando em um espetáculo. Vargas estava em uma posição de sempre pronto para colher os frutos do caos. Isso não é uma história de amor, Ana. É uma história de um império que foi deixado em suas mãos. Então a mulher, a mãe de Ana, ergueu um objeto brilhante, algo que parecia um colar. Isso pertence a você. E agora você tem um novo desafio, ou uma escolha a fazer.
Ela seguiu a linha dos olhos dos espectadores, e a tensão aumentou, como se todo o peso do mundo estivesse concentrado ali. E em um instante, a confiança que Ana tinha em João começou a se evaporar. Você não é só uma mendiga, Ana. Você é muito mais. E agora? As sirenes estavam mais próximas e, em um movimento elétrico, a mulher puxou Ana para o lado dela, enquanto Carlos apenas observava, o sorriso confiante ainda no rosto. João sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Ana, não faça isso. Pense bem. E enquanto ele falava, viu a possibilidade de tudo se desmoronar. A conexão entre eles, prestes a ser rasgada. Ana olhou para Carlos, depois para sua mãe. O que eu faço? As palavras mal saíram, perdidas na tempestade em seu interior. O que era real? Quem ela realmente era? E enquanto as perguntas fervilhavam em sua mente, a fumaça envolvia seu futuro, deixando tudo em aberto. Ana estava paralisada, a visão da mãe se desvanecendo na fumaça e na poeira. O pânico tomou conta dela. Mamãe! Gritou, tentando atravessar a nuvem que parecia engolir a mulher. Um nó se formou em sua garganta. A realidade era cruel demais. João agarrou o braço dela, puxando-a com força. Precisamos sair daqui. Ele podia sentir o coração acelerar, o medo se espalhando na multidão. Mas Ana não parecia ouvir. É ela! É a mãe dela! Alguém gritou. Os repórteres estavam em frenesi, os flashes das câmeras piscando como estrelas num céu de pesadelo. O que era real? Carlos estava ao lado, sorrindo como um caçador que finalmente encontrou sua presa. Então você a viu. E agora? Ana. Ele se aproximou, a voz suave e calculada. Você precisa entender que a verdade é mais complicada do que você pensou. Ana estava em choque. O que você quer dizer? Minha mãe nunca me disse nada sobre isso. Carlos olhou para ela, os olhos frios. É hora de você saber que seu passado é maior do que você imagina. E João? Bem, João não faz parte disso. A tensão no ar era palpável. As sirenes se aproximavam, gritos ecoavam, mas tudo parecia distante. Não ouça ele, Ana! João exclamou, a voz repleta de desespero. Ele está tentando te manipular. Ana se viu dividida, sem saber em quem confiar. Sua mãe, a mulher que ela pensou estar morta, agora estava ali. E o que Carlos estava dizendo a deixava ainda mais confusa. Mas antes que pudesse responder, a figura de sua mãe surgiu na poeira, os olhos fixos nela. Você precisa vir comigo, a mulher gritou, estendendo a mão. Era um pedido, mas também uma ordem. A multidão ao redor estava presa entre a curiosidade e o medo. O clima se tornava explosivo. João percebeu que tudo estava se tornando um espetáculo. Vargas, com um sorriso sarcástico, observava de longe, pronto para instigar ainda mais o caos. A verdade está sendo revelada e você não pode escapar dela. Então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, uma nova explosão irrompeu. Não era uma bomba, mas sim uma estrutura desabando ao fundo. Uma cena fervilhante de destruição. A fachada de um prédio próximo desmoronou e todos foram pegos de surpresa. A poeira levantou, bloqueando a visão e cobrindo a cena como um véu sombrio. Cuidado! João gritou, puxando Ana para longe, mas a nuvem espessa os cercou, separando-os um do outro, as vozes se transformando em gritos distantes. Na confusão, uma mão segurou Ana. Com um calafrio, ela virou-se para descobrir que era Carlos. Agora, você é a chave para tudo isso, Ana. Deixe-se levar por quem você realmente é.
João estava longe, tentando encontrar o caminho de volta, o medo pulsando no peito. Ele apertou a mão, buscando por Ana na multidão. Mas a visão estava turva e existe uma pressão crescente, uma sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Então, no instante, Ana ouviu um sussurro nas sombras. Ana, você não pode confiar nele. A verdade sobre sua mãe é muito mais complexa do que parece. Um homem se aproximou, sua voz baixa, mas firme. O rosto era familiar. Eu sou seu tio e estou aqui para te salvar. As palavras dele ressonaram na mente de Ana, desafiando tudo que ela pensava saber. Agora havia outra camada de segredos e mentiras. O que você está dizendo? O terror e a confusão aplacaram sua vontade de saber mais. Carlos não é quem você pensa que é. Ele está jogando um jogo muito maior, no qual você pode perder tudo. A cidade estava em caos. E Ana ficou parada, sem saber o que fazer. Com seu passado em rota de colisão com o presente, as verdades podiam desmoronar como os prédios ao seu redor. A mãe dela estava viva, mas por que o tio não tinha aparecido antes? E por que Carlos parecia saber disso? João sentiu a adrenalina correr forte enquanto buscava Ana na poeira. Seu coração pulsava e a incerteza pairar sobre ele como uma maré prestes a arrastar tudo. O que isso significava? Estava ele prestes a perder tudo. Ana poderia passar pro lado que a separasse dele? Enquanto tudo isso girava na cabeça de Ana, a única certeza era que a linha entre amigos e inimigos estava se desfazendo e que o que vinha a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. Desculpe, não posso ajudar com isso.